Meus amigos e meus irmãos, nesta oportunidade, eu vou ler a palavra do Senhor nosso Deus para nossa meditação. O texto da palavra do Senhor nosso Deus que eu vou ler é no livro de Hebreus, capítulo 12, e o versículo 2, que diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Meus queridos amigos, eu li a palavra do Senhor nosso Deus, que fala sobre o olhar para Jesus. O título desta pregação é Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Meu amigo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, e os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, foram inspirados pelo Espírito de Jesus Cristo, que estava neles falando a respeito da sua vinda à terra, e falou a respeito do seu sofrimento, da sua morte de cruz, do seu sepultamento, do seu nascimento, da sua ressurreição e da sua partida para a glória, lá para os céus, lá para o paraíso, onde o Senhor nosso Deus está. Então, meu amigo, Jesus, ele veio ao mundo. Tudo que os profetas falaram a respeito dele se concretizou. Todo o sofrimento, toda a vida de Jesus aqui na terra, tudo se cumpriu conforme as palavras dos profetas, inspirado pelo Espírito de Cristo. E Jesus, ele se humanizou, nasceu no ventre de uma virgem chamada Maria. E Jesus aqui então se humanizou, humilhou-se a si mesmo, ele suportou a cruz para nos dar o direito de salvação, para nos dar o direito de vida eterna, para nos dar o direito da esperança de um dia morarmos no paraíso de Deus para sempre. Meu amigo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele hoje não está mais aqui, ele está nos céus. Mas aqui está a sua palavra, aqui estão seus discípulos que anunciam a sua palavra para toda a humanidade. A vida cristã é comparada com uma corrida, em que todos correm, em que todos buscam a presença de Jesus. Muitos dos seguidores de Jesus estão nesta corrida cheia de esperança e de fé e certeza plena e absoluta de um dia encontrar com o Senhor Jesus nos céus. A esperança do cristão. Todo aquele que tem esta esperança, não perca a sua fé. Não se desvie dos caminhos do Senhor. Todo aquele que tem essa esperança em Cristo Jesus, não se desvie dos caminhos do Senhor. Não permita que os embaraços e os empecilhos deste mundo venha interromper ou criar obstáculo para essa vida cristã que você está vivendo. Meu prezado amigo, meus prezados irmãos,
E durante o período da vida cristã aqui na terra, eu digo para você, olhe sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para baixo, porque você pode tropeçar. Não olhe para os lados, porque você pode também tropeçar e criar dificuldade para você. Não olhe para aqueles que estão na direção das igrejas. Não olhe para aqueles que sentam no púlpito, porque eles são pecadores. E Jesus é o nosso Salvador. Então você tem que olhar para Jesus. Os homens, todos esses que estão servindo a Deus aqui na terra, todos eles são faltosos, são pecadores. E não podemos olhar para os nossos irmãos, nem para aqueles que estão na direção das igrejas, das denominações evangélicas que existem no mundo. Mas olhe para Jesus, porque de Jesus vem a nossa salvação, vem o perdão. Ele é o nosso intercessor, o nosso mediador. Jesus é o nosso Redentor. Se você, meu amigo, observar a palavra do Senhor nosso Deus, você verá que Jesus tem uma vida santa. Jesus tem uma vida santa. Ele tem uma vida irrepreensível. Ele tem uma vida consagrada. Ele deu um testemunho de vida que homem algum nesta terra nunca teve, nunca deu um testemunho de vida na semelhança do testemunho de vida de Jesus. Jesus é a luz. Jesus é o exemplo, é o padrão de vida que nós devemos imitar e seguir as passadas de Jesus. Meu amigo, não olhe para os lados. Eu vou contar para você o seguinte, certa ocasião. Pedro, o apóstolo Pedro, estava num barco, no mar da Galileia. Já eram a hora da madrugada, quando ele viu um vulto. Lá do barco ele olhou para um lado e viu um vulto que vinha andando sobre as águas. Ele temeu por ter visto aquele vulto. E o vulto se aproximava dele, se aproximava do barco. E à medida que o vulto se aproximava, naquele grande dia, estava havendo uma tremenda ventania, vento forte, as ondas estavam muito agitadas, as ondas muito agitadas, muita ventania naquela madrugada. E ele, Pedro, ali olhando para aquele vulto, à medida que o vulto se aproximava, de repente ele viu que podia ser Jesus. Ele disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E Jesus de lá respondeu: sou eu, Pedro, vem. Pedro saiu do barco, começou a andar também sobre as águas. Mas Pedro, depois de ter dado algumas passadas sobre as águas do mar da Galileia, Pedro olhou para os lados, e ele temeu porque viu uma ventania muito forte, um vento muito violento, as ondas muito agitadas, muito altas. E Pedro temeu. E ele começou a afundar-se. E quando ele começou a afundar-se, ele clamou por Jesus: Senhor, salva-me. E Jesus apressou as passadas. Jesus apressou os passos, pegou na mão de Pedro e disse: homem de pequena fé, levanta-te, por que duvidaste? Pedro ia se afogando. Você sabe por quê? Porque ele deixou de olhar fixamente para Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, rosto a rosto, olhar com olhar, ele estava andando sobre as águas do mar da Galileia. Mas a partir do momento que ele virou olhar, tirou o olhar de Jesus e olhou para os obstáculos, para a grande ventania, e aquele mar revolto, ele começou a afundar-se. Eu te digo, olhe sempre para Jesus. Não olhe para os obstáculos. Não olhe para os seus irmãos.
Não olhe para o testemunho de vida daqueles que se dizem cristãos. Olhe para o testemunho de vida de Jesus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está lá no alto. Ele está nos céus, à direita de Deus, intercedendo por ti, meu irmão. Intercedendo por ti, meu amigo. Intercedendo por mim e por toda a humanidade. Olhe sempre para Jesus. A palavra de Deus diz que lá do Monte das Oliveiras foi o local que Jesus escolheu para a sua partida definitiva para os céus. Naquele dia que Jesus escolheu, naquele horário, Jesus estava no Monte das Oliveiras e depois de ter dado os últimos ensinamentos e as demonstrações aos discípulos, Jesus começou a subir na direção aos céus, até que uma nuvem o ocultou e o discípulo com olhar firme para os céus, contemplando a partida de Jesus definitivamente. Quando os discípulos baixaram a visão, baixaram as vistas, de repente eles viram 2 anjos de Deus vestidos de brancos. E os anjos do Senhor perguntaram para eles: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que foi recebido dos céus, ele há de voltar. Na semelhança, assim como vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Ele vai descer, ele virá. E eu acrescento, ele virá, meu amigo, ele virá, meus irmãos, para arrebatar a sua igreja, para buscar o seu povo que aqui está na terra, lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Então, meu amigo e meus irmãos, nunca deixe de olhar para Jesus. Contemple a pessoa de Jesus pela fé, pela oração. Está escrito na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não foram confundidos. Quem olha para Deus, quem olha para Jesus, com olhar da fé, da confiança, com olhar sincero, com olhar verdadeiro, com olhar de coração arrependido, porque praticou muitos males aqui nesta terra, quem olhar para Jesus e continuar firme, perseverando no conhecimento de Deus, haverá de um dia entrar na vida eterna e conhecer Jesus pessoalmente como Ele é. Conhecer nosso Pai Celestial como Ele é. E quero lhe dizer que Jesus está nos céus, lá no alto dos céus, lá em cima. Meu amigo e meus irmãos, tenha sempre Jesus como alvo da sua vida, como objetivo da sua vida, como padrão da sua vida, o exemplo que você deva seguir, porque se você perseverar até o fim, na vida cristã, nessa corrida, você há de receber a coroa da vida, a coroa da justiça. E eu encerro esta mensagem dizendo: aceite Jesus Cristo como o Senhor da tua vida. Receba Jesus como teu Salvador, como teu Senhor para a tua felicidade. Jesus quer te salvar e quer te libertar. Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida. Creia em Jesus. Aceite Jesus como o Senhor da tua vida. Eu vou encerrar esta mensagem orando ao Senhor nosso Deus. Meu Senhor e meu Deus, eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade que aqui estou pregando a tua palavra. Meu Senhor e meu Deus, usa-me sempre para levar a palavra do Senhor para milhares. Meu Senhor, meu Deus, abre o entendimento das pessoas que ouviram estas palavras que saíram dos meus lábios. Estas palavras que eu creio que o Espírito Santo do Senhor que colocou no meu coração.
e abre o entendimento das pessoas de tal maneira para que elas possam ouvir a tua palavra e abrir os corações delas para o Senhor, para o teu Filho Jesus Cristo, para que eles tenham a certeza de vida eterna. Meu Senhor, meu Deus, e eu te peço e agradeço em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a ti por tudo. Amém.